Bem-vindos a mais um De Olho na Logística. Hoje a gente está com o Luiz, nosso gestor de qualidade, com o Jorge, que eu também vou deixar vocês se apresentarem, com o Robson e eu do comercial. A ideia hoje é a gente falar um pouco sobre redução de custo na logística, né, que é o que a gente mais escuta dos clientes pedindo o tempo inteiro. Acho que não faz parte, né, ficar revendo os custos e analisando a eficiência sem perder a qualidade, né? Então, primeiro eu vou deixar vocês se apresentarem. Legal. Olá pessoal, sou o Robson Pedrosa, sou responsável pela parte financeira, a parte que todo mundo mais gosta ali da operação, os pagamentos, recebimentos, e também ajudo o Jorge na operação com o Leandro lá no Sul também, nos armazéns, na gestão do dia a dia. Olá, sou Jorge Sacramento, diretor de operações. Então, sou bem ligado nessa parte de eficiência de operações, gestões, fluxos e todos os processos de logística. Olá, sou Luiz Melo, responsável pela área de qualidade, gestão da qualidade, inventários e indicadores, que é uma coisa que todo mundo quer enxergar na operação, né? Eu acho que é aí que vai dar o trivo para dizer se a gente está no caminho de reduzir custo ou não, ou de Sim. não perder eficiência, né, Luiz? Eu acho que é interessante. Se a gente viesse assim com um caso hoje, ou tentar trazer uma ideia, o que a gente imagina que seja o maior erro que a gente vê que as empresas cometem na questão de economia na logística? Eu começaria já pela falta de indicadores, não investir ou não ter os indicadores corretos, né, que dão para o gestor da empresa, né, qual o caminho, qual o rumo que ele tem que tomar, né, quais decisões que precisam ser tomadas. Do meu lado, eu vejo a falta de indicador como sendo um grande problema, né, muita preocupação na operação, mas sem olhar os indicadores. É que às vezes a falta de indicador dá a impressão que atua como um bombeiro, né? Você acaba apagando incêndio sem analisar a Exato. causa do que realmente está acontecendo na operação, né? O que Tá. você vê, E no meu Jorge? ponto de vista, eu vejo que as empresas deixam a logística sempre para o segundo plano, né? Então, eles esquecem ali que o maior patrimônio da empresa está no estoque, né? Onde tem que fazer a parte da gestão, gerir, e é onde vem as medições da performance, né? Do processo. Então, se você deixar a logística sempre para o segundo plano, você acaba perdendo, deixando muito dinheiro na mesa ali. Mas acho E que a, isso está mudando, né? e é o que a gente sempre fala, né? Falando um pouquinho da terceirização, né, que o Jorge falou, muitas empresas se preocupam, vendas, compras, você tem vários departamentos. E aí na logística sempre acaba sendo a última a ser analisada. A preocupação é, eu tenho que ter o produto aqui no meu estoque. Eu tenho que comprar bem. Eu tenho que chegar. E aí quando chega que é para entregar, para chegar no cliente final, é onde o pessoal acaba já tá todo desgastado com o processo e acaba deixando de lado. E aí é onde a gente entra com as melhorias, né, com todos os nossos serviços de melhoria para poder garantir a entrega para o cliente, né? Geralmente a logística vai responder a esses picos Isso. e essa má gestão que veio de lá de trás, É. né? Que na verdade a operação toda está integrada. Uhum. Mas realmente a logística vai responder essa operação, mas isso É. vai gerar um custo Sim. que, se prevenido antes, ou seja, se tivesse um planejamento melhor antes, isso não teria acontecido, né? Mas normalmente é porque o problema estoura no final, né? Sim. Então, assim, não tem como. A gente literalmente está na ponta. Mas eu tenho percebido uma mudança, assim. Como o consumidor agora com a internet está muito mais assíduo e está divulgando. Então, assim, você vê que as empresas começam a se preocupar com a logística, porque não tem como. O consumidor, ele vai escolher uma empresa se ele recebe bem ou se ele analisa isso, né? Ele não quer receber o que ele não comprou, ele quer receber o que ele comprou no tempo que ele comprou, né? Qual que é o indicador que você acha que é mais importante para a logística? Hoje um indicador que nós chamamos, 1 e 2 na verdade, né? Que é o OTIF, né? Que mede o tempo do pedido produzido, né, no prazo acordado pelo cliente, né, acordos de níveis de serviço são acordados com o cliente, o operador logístico, né. Essa é uma medição que é importante, e numa empresa que não tem operação logística, é o comercial acordando ali com a logística, né. Então, o OTIF, ele é o pedido gerado ou produzido no prazo, né? E o in full, né, que é a outra parte do OTIF,
que é o pedido completo, ou seja, aquilo que o cliente pediu, aquilo que o consumidor na ponta pediu, ele receber completo, na qualidade, na quantidade e o item que ele solicitou. Então, esses dois indicadores nós medimos pela quantidade de pedidos do mês, né? Quantidade de erros de expedição e quantidade de pedidos não atendidos no prazo versus a quantidade de pedidos que a operação produziu naquele período. Ali a gente tem uma medição, se a operação está indo bem, quais são as ações que precisam ser tomadas, ou se a operação, né, não está boa e precisa realmente de uma intervenção e de planos de ação que vão corrigir essa... É que eu acho legal desse índice, é que é um índice que ele é um geral, né? Então você consolida várias análises do armazém. Então, se o pedido saiu errado, né? Se saiu fora do prazo, então você vai consolidando os índices que a gente tem num só. Eu acho que isso é bem interessante, porque você consegue, num único índice, ver se o armazém está com uma gestão boa, né? Se a localização, se o tempo de separação, operação, fluxo dentro do layout do armazém está funcionando, e se a separação também, a curacidade do estoque está correta, porque que nem você falou, se não separou completo, é porque está com erro de estoque, né, que a gente fala, né? Que essas nomenclaturas em inglês, né, para quem não está acostumado, mas é bom para a gente entender, tipo, o que significa, né? O OTIF é on time e in full, né? OTIF. São as 4 letrinhas aí que... Então, on time é no prazo, né? No prazo, no tempo certo. E in full, o pedido completo. Na verdade, é como um termômetro, né? Ele não resolve o problema, mas aponta que tem um problema para ser resolvido ou que a operação está indo bem, né? E o bom disso também é o diálogo que vai ter com a equipe, né? Com essas medições, além de fazer uma apresentação para o cliente em si, a gente consegue ver o ponto de melhoria ali no processo de operação. Então, essas medições aí traz muita clareza para a parte operacional e para o cliente também. É que a gente só vive isso, né? Então, acho que é um pouco diferente de quando a gente olha para os nossos clientes que não terceirizam, por exemplo, a logística, eles têm 50 mil outras coisas, né? Eles têm a preocupação com vendas, com financeiro, com estoque, com compras. E a gente não, a gente só vive isso. Então, para a gente, ter esse número com uma curacidade muito boa é essencial, né? É a o gente nosso não dia a consegue. dia. É o nosso dia a dia. Então, e quando você mede, por exemplo, a gente tem diversos prazos, né? Cada cliente tem uma necessidade ou uma regra, né? O que seria um OTIF bom? Existe isso ou não? Dá para a empresa que não terceiriza hoje, se ela vai começar a medir, como que ela faria essa medição? O OTIF, ele precisa estar acima de 95%, né? De modo geral. E dependendo da operação, e quanto mais informatizada ela for, ela pode chegar a 98, 99. Dependendo do tipo de operação. Uma operação muito manual, 95. Uma operação um pouco mais informatizada, né? 98, 99. Então, esse é o indicador, né? Que a gente tem que ficar de olho diariamente nele para poder saber que intervenções precisa tomar. E para a empresa medir, ela vai fazer uma análise no mês. Então, ela pega todos os pedidos que ela fez no mês, quantos ela entregou dentro do prazo e completo. Isso é o resultado, vamos dizer, mensal, né? Mensal. Mas você consegue enxergar isso no dia a dia. A operação está rodando e nós estamos olhando lá o indicador. O cliente olha o indicador. Hoje, na nossa operação, nós possibilitamos que o cliente olhe esse indicador diariamente. Os pedidos do dia, quantos saíram com erro, quantos foram completos no prazo, ele consegue enxergar esse indicador. Então, a gente não espera um mês para tomar uma ação. A gente já consegue encontrar, né, um indicador que já mostra para a gente uma ação que precisa ser tomada antes que acabe o mês. Sim, não, com certeza. Isso é legal também para quem não está acostumado com o índice, né? Quando a gente começa a apresentar, aí você começa a conversar com o pessoal da gestão, da logística dos nossos clientes, eles começam, agora, como é que está o OTIF? Então, a pessoa nunca tinha ouvido falar e agora já está no dia a dia, questionando, porque ele viu que isso é muito importante, porque é onde ele vai conseguir, no site dele, eu entrego em 5, 3 dias, e ele conseguiu fazer dentro do prazo, né? A gente tem os clientes de e-commerce, que eles são ranqueados pelos prazos, então se a gente, com o OTIF estando lá nos 99, né? Tendo os números bem próximos de 100, é lógico, né? 100 é a meta de todo mundo, né? A nossa meta é chegar no 100. Né? Só que a gente lida com pessoas, processos, procedimentos, então nunca que a gente sempre vai bater 100. Alguns meses bate, outros não,
mas a meta está próxima daquele 100. E aí é onde o cliente também começa a ganhar, né, vendas, porque isso acaba ajudando ele a vender mais, né? Esse índice acaba porque você vai entregar dentro do prazo, o cliente satisfeito, né? Ele começa a ranquear dentro do e-commerce, ranquear dentro das vendas, né, deles e do atacado também. Então isso é importante, né? A importância da logística já como uma forma de marketing já para o cliente Isso, final, né? Isso é o pós-venda, né? Se Pós-venda. ficar uma análise bem, é o pós-venda. E o que diria que é um segredo mais simples para quem não terceiriza, porque a gente sabe que terceirizar é o que realmente acaba trazendo um ganho para a empresa, né? Muitas empresas olham a terceirização ainda como custo, né? Apesar de ser um custo variável, tem muita empresa que acaba olhando como, eu conseguiria gastar menos, né? Mas ele não vê o ganho. Mas essa empresa que às vezes não tem um perfil de terceirizar, o que ele poderia implementar com baixo investimento para melhorar o OTIF? Eu acho que a primeira coisa que ele tem que fazer numa operação é olhar o layout, né? Vamos olhar o que eu tenho hoje em casa, né? Vou olhar meu armazém, a localização do meu armazém, vou ver o layout, onde que estão as prateleiras, onde estão as mesas de conferência, onde o fluxo que as pessoas vão andar, Os né? equipamentos, Os equipamentos. Aí depois a gente começa a olhar a curva ABC dos produtos. Vou deixar o produto mais próximo da onde o pessoal vai separar. É meio que de prática que todo mundo fala, mas assim, se você fazer o o arroz com básico, feijão ali. o básico bem feito, você acaba conseguindo atingir as metas, né? Então, é o que a gente sempre fala, vamos trazer o produto que mais vende, próximo da saída ali da conferência. Então, o pessoal da separação, lógico, cada um tem um layout, quantidade de pessoas que vão trabalhar, mas o ideal é que a pessoa que separa não seja a mesma pessoa que confira o material, né? Para você ter uma checagem. Então, a gente fala, vamos desenhar o fluxo. Então, a gente senta lá do armazém, olha, né? Ó, a gente está numa situação que a gente está montando, né, um armazém em Navegantes, mudando o armazém de Guarulhos, então a gente está olhando o layout do armazém e vendo qual é o fluxo que as pessoas vão andar, para a pessoa andar menos e produzir mais, que eu acho que é isso que é o mais importante, né? Porque aí o pessoal fica mais feliz e acaba fazendo mais certinho, né? E lembrando que assim, como um operador de vários múltiplos clientes, né? Então a gente tem que olhar uma forma que consiga atender ali todos os formatos Sim. de cliente, né? Padrão. Então, uma visita recente de uma operação onde ele ali se espantou pela diversidade que a gente tem de material, né? Ele achou impressionado e quando eu apresentei o sistema, ele falou, nossa, era tudo que eu precisava, né? Um sistema que tem eficiência de rastreio de lote, validade, e se você consegue colocar a curva ABC ali dentro também para fazer o desenho todo do fluxo da operação, que é o que o Robson acabou de mencionar. Parece uma coisa simples ali, mas pra gente, aqui começamos já a empresa nesse formato, né? Então, pra gente já é o nosso dia a dia mesmo. É que a gente só vive isso, né? Acho que essa é a diferença, a gente só vive isso. Então, o cliente acaba tendo um ganho que, no primeiro momento, às vezes não é tão contábil, né? Você fala assim, eu não consigo contabilizar no primeiro momento. Mas o que a gente percebe é o quanto eles crescem, né? Assim, é incrível que a gente cresce porque os nossos clientes também crescem, não só porque a gente ganha novos clientes, né? Mas olhando para a tecnologia, então vocês começaram a falar de tecnologia. A gente acaba tendo um ganho muito grande na nossa operação porque a gente tem tudo isso para medir e ainda a tecnologia para trabalhar com essa diversidade de produto, né? O que vocês acham que é importante do que a gente tem feito hoje? Olha, a gente Integração, né? Acho que a gente integração começa, ali. falando do operador logístico agora, né? A integração é a base de tudo, né? Que a gente sempre fala, entra certo, sai certo. Então, erro de digitação, isso é coisas antigas, mas acontece ainda. Então, funcionário vai imprimir a folha, o PDF lá para digitar dentro do sistema, viu um 8, saiu meio apagado, virou um 6, e existe aquele código dentro do WMS, saiu certo pelo WMS, só que o pedido está errado. Então, a integração não tem nenhuma interferência humana ali, é automático, né? Então, o processo já entra com uma fluidez melhor. E aí depois vem, né, o fluxo de separação. Então, falar de separação, a gente vai ter que montar um outro tema de separação, porque a gente pode brincar em pedido, a gente divide em 5, 6 pessoas fazendo o mesmo pedido, uma pessoa sozinha. Então, tem um carrinho de e-commerce que faz 40 pedidos por vez.
né? Tem o pedido que a gente separa para 5 pessoas saírem no armazém, um vai fazer caixa master, empilhadeira paletizado, o pessoal que vai fazer corte, por exemplo, de cabo, tem equipamento que corta. Então, assim, a gente pode brincar, né, que eu falo de várias maneiras, mas a gente tem que definir o melhor formato para cada cliente. Então, essa tecnologia é muito importante para a gente poder atender o in-full, que é sempre a nossa meta, né? A gente sempre foca no in-full, né? E no OTIF, né? Na verdade, né? Que são os 2 índices, Sim. né? E então, fiz dentro do prazo e fiz o pedido completo. Então, a gente sempre foca em estar finalizando naquele processo. Então, a gente fez um carrinho de separação, 40 ao mesmo tempo. Peguei o pedido, que era um pedido muito grande, dividi em várias pessoas para poder finalizar ele. Então, isso tudo é uma coisa que o operador logístico que está o dia inteiro olhando acaba focando, né? Isso é legal que é assim, né, falando dentro de casa, porque a gente tem uma equipe de TI própria, isso, né, nos dá mais segurança ali, né, e mais rapidez para a gente fazer esses processos internamente. Sim. Então a gente faz muitos testes com a gente mesmo, sim, antes de colocar em produção na operação. Então isso é legal, para a gente mencionar que a gente tem uma equipe de TI própria ali para fazer toda essa estruturação. E na qualidade, Luiz, o que que você vê além do OTIF? Então, assim, eu sei que você mede outras coisas, né? Na verdade, nós medimos também a questão do recebimento, tempo de recebimento, se o recebimento foi feito com qualidade, né? E apontado os problemas no recebimento de mercadoria. O cliente recebe um relatório, né? Com tudo que ele recebeu, se recebeu corretamente, se há alguma avaria. Tudo isso a gente vai monitorando e apresentando isso para o cliente à medida que a operação está seguindo. E ele pode tomar decisões rápidas, né, com relação ao que está acontecendo na operação dele. Isso, a gente dá essa visibilidade para o cliente, isso é importante. E eu só queria voltar num ponto anterior que você falou, o que mais, né? Eu creio que as empresas que têm operação própria perderam um pouco na questão da qualidade também no treinamento, né? E deixar o seu time, né, mais qualificado para a operação. Essa é uma das questões que a gente também tem a preocupação, né? E hoje nós recebemos os reclamos de saque, que a gente chama, né? Uhum. De um pedido que não foi entregue completo. Logo nós chamamos a equipe, conversamos a respeito daquele problema e a equipe vai tendo uma conscientização da responsabilidade de cada um no papel ali do dia a dia, né? Você pode até dar um carrinho excelente informatizado, né, para ele poder separar um pedido. Não sabe apertar o botão. Mas se ele não sabe apertar um botão, se ele não sabe, no fim das contas, o que vai produzir isso lá para o cliente no final. Então, acho que o treinamento, né, da equipe, a conscientização, eles entenderem quanto impacta no dia a dia um erro na operação no todo. Eu acho que uma coisa que é muito importante também, né? Só que você faz bastante, acabou não falando, também é outro tema para outro podcast, mas é quando você senta com a equipe, você faz o 5S, que eu acho que isso é o que acaba ajudando muito a analisar aonde que errou e como melhorar isso, né? Os 5 porquês, na verdade, é uma ferramenta bem interessante, porque vai fazendo com que a pessoa pense, né? Onde foi que eu errei, na verdade? Onde foi a causa do meu erro? É que aumenta o compromisso. Aumenta o O compromisso. que a gente percebe é isso, né? Que os nossos funcionários são comprometidos, né? Eles ficam preocupados com o cliente, com o trabalho. Isso é gratificante mesmo. E aí nós temos os indicadores que apresentamos também ao final do mês para o cliente, né? De quantos erros, tipos de erros e como esses erros foram tratados. E um plano de ação, que eu acho que o cliente quer ver no final tá bom, erramos, mas e agora? O que você vai fazer com O que isso? nós vamos fazer com esse erro? O que é mais legal, né? A gente veio hoje para falar de redução de custo e qualidade. Sim. E mesmo sendo operador logístico, a gente assume que ninguém é perfeito, né? Sim. A gente tenta chegar no 100% o tempo inteiro e a gente tem um monte de ações para isso, mas os clientes que trabalham com a gente sabem a transparência que a gente tem em dizer que a logística não é perfeita, né? O que é mais importante é a gente saber em não fazer economias bobas, né? Então, assim, eu acho que existem algumas, que a gente percebe também que existem algumas economias que são mais prejudiciais à operação do que, de fato, uma economia.
E a gente investir nosso tempo e o sistema e a tecnologia numa atividade em que realmente vai trazer um resultado para o nosso cliente final, né? Porque a nossa preocupação é que ele tenha um OTIF bom, né? Porque é isso que a gente acaba entregando, né? O que a gente poderia trazer de exemplo de uma economia não adequada, vamos dizer assim, uma economia que pode prejudicar a operação? Temos exemplos práticos disso, não? Uma economia não adequada. Transporte, né? Escolha do Assim, transporte não adequado. às vezes você economiza na parte de transporte, né? Vê ali um target que você está esperando e aí quando vem, eu vou colocar uma prática do dia a dia mesmo, né? E quando vem carregar, o veículo é inadequado, você contratou para colocar um extremo de um painel solar, aí vem uma van, aí não é compatível para você fazer o carregamento, você olhando só o custo, né? Mas você acaba tendo um prejuízo, na verdade, porque você vai carregar, ou às vezes é de qualquer jeito, né? A gente, como operador, o que a gente faz? A gente sinaliza o cliente. Fala, olha, chegou o veículo X, Inadequado. não é adequado para fazer o carregamento, e aí fica a critério do cliente, né? Mas a gente sempre sinaliza, né, para ele não seguir. Mas aí ele fica no critério dele Até porque também. a gente tem isso filmado, né? Então, para também garantir que a gente tem que garantir que a mercadoria saiu da gente correta, né? Se ela vai chegar no cliente correto, a gente depende do transporte também. E outro também da parte de transporte de alimento, né? Então, às vezes ele faz uma contratação ali de transporte, a gente por trás, assim, né, anterior a isso, a gente faz todas as regras de fazer paletizado, estrechar, para a Os mercadoria procedimentos. não ter nenhum tipo de avaria, e quando vem o carregamento, a transportadora ou o veículo vem carregar com um produto inadequado, que não pode ter contaminação cruzada. E aí a gente sinaliza também, mas é o quê? Na economia da contratação do transporte, aí ele vai acabar trazendo um prejuízo grande na parte da movimentação da carga. Então a gente também, na expedição, a gente faz a evidência com foto, né? Tem as nossas docas são monitoradas com câmera. Então, um caso real também já aconteceu de carregar ali paletizado. O cliente, pelo amor de Deus, gente, tem que sair paletizado. Sai paletizado. Aí a transportadora vai fazer um redespacho, desmontou o pallet, e aí, Jorge, eu não falei para sair essa carga paletizada? A gente busca as imagens, saiu paletizado. Então, esse cuidado é muito grande, né? Porque ele está ali com o operador logístico, a gente faz todo o processo, procedimentos que foi determinado, mas na hora de ele seguir para entregar final ali 100%, na economia ali pequena, ele perde todo o processo. Muito bom. E para a gente encerrar, eu acho que só para ficar umas dicas, né, do nosso tema de como reduzir o custo na logística sem perder qualidade, quais seriam as dicas que a gente poderia dar? Eu só queria dar um parênteses. Mais claro? Que eu acho que da parte de qualidade ali, a gente investiu numa ferramenta, né, Luiz? Sim. Então, que é onde fica evidenciado, fica registrado. Então, hoje a gente consegue puxar os históricos ali, então isso é muito legal. Esse eu acho que uma das dicas é essa, né? Primeiro, você ter bons indicadores. Segundo, ter um local por onde entram essas, né, as reclamações. E ter boas ferramentas para trabalhar isso com a equipe. E ter o treinamento, que nem você falou, né? Porque, errei, vamos fazer os porquês, onde eu errei. Treinamento é consequência do erro, e a gente vai lá e ministra os treinamentos para poder corrigir. A melhoria é contínua. Não tem perfeição contínua, né? Tem melhoria contínua. Isso, é verdade. E desenho de layout? Eu acho que assim, tudo layout, fluxo, procedimento, treinamento. Eu acho que é onde começa. Então, começamos com layout bom, né? Fluxo bom, aí treinamento bom, a gente vai ter o OTIF ali, que é a meta nossa boa, né? Muito bem. Legal, hoje. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigado. Segue a gente nas redes sociais e se tiver alguma dica de treinamento ou de ideia que a gente possa falar, manda pra gente. Muito obrigada.